Como está o planejamento do seu consultório, da sua clínica odontológica para o ano de 2019? Meu nome é Alex Martiniano e eu sou do Altera Marketing Saúde. E nesse vídeo a gente vai tratar sobre esse assunto. Primeiro eu quero perguntar para você, você leu o último artigo que eu falei sobre planejamento estratégico, onde a gente trata de alguns pontos e sobre, inclusive, a primeira coisa que tem que ser feita dentro do seu negócio, que é a criação de um propósito? Se você não viu, dá uma paradinha nesse vídeo, vai até o artigo, leia o artigo por completo, porque a intenção desse momento, desse vídeo, é a gente continuar aquele bate-papo, aquela conversa, aquele assunto que eu comecei a tratar lá. Agora, se você viu, vamos dar continuidade então. Planejamento é uma coisa muito interessante. Dentro das fases ali de complexidade, de desenvolvimento de um negócio, o planejamento é a base estrutural do seu consultório ou da sua clínica odontológica. E para isso é muito importante que você saiba exatamente o que esteja acontecendo, o que aconteceu no passado e o que você deseja para o futuro. Então, para isso, a gente precisa ter uma lógica ao entender alguns números, algumas informações do meu consultório, do meu negócio. Primeira coisa que eu tenho que fazer ao começar a pensar num planejamento é o que eu quero fazer. Então, se eu quero ser uma clínica multidisciplinar, se eu quero ser uma clínica especializada em determinado tema, e isso é muito importante para que eu comece a pensar nesse planejamento. Se eu sou uma clínica multidisciplinar, eu realmente estou aberto a qualquer especialidade, eu realmente estou aberto a desenvolver qualquer tipo de especialidade, ou será que eu tenho, dentro dessa multidisciplinaridade, eu tenho alguma especialização que eu quero focar? Então eu preciso entender isso. Se eu sou especialista e eu só quero trabalhar uma determinada especialidade, como que eu vou fazer para atender aqueles clientes que chegam no meu negócio e perguntam por outras especialidades? Será que eu vou simplesmente indicar? Ou será que eu vou ter algumas parcerias com outros profissionais? E quando eu digo parceria, é aquele tipo de parceria onde eu dou feedback, eu peço feedback, realmente é parceria. Eu tenho relacionamento com esse parceiro. Porque senão de nada adianta. Se eu pegar indicações e ficar indicando para outros dentistas, outros médicos, sem ao menos ter um feedback do que está acontecendo, de nada vale. E se na questão de ser especialista, se eu vou trabalhar com outros especialistas, inclusive do meu segmento ou da área que eu atuo. Então, quando eu falo de planejamento, uma das primeiras coisas que eu tenho que pensar é nisso, é o que eu vou entregar para o meu cliente. Multidisciplinaridade focada em alguma especialidade, ou apenas uma especialidade em que eu vou ter parceiros para desenvolver no meu negócio. Outra coisa que eu preciso estar muito atento é em relação para quem que eu vou entregar o meu serviço. Na hora de planejar o meu negócio, eu preciso saber exatamente para quem que eu entreguei aquele serviço ou para quem eu quero entregar. Se eu vou fazer uma promoção do meu negócio baseado em classe social, em etnia, em religião, em várias coisas que a gente pode dividir ou colocar como nicho de mercado. Então, qual é o tipo de cliente que eu vou querer trabalhar e como que eu vou querer promover esse negócio? Né? Se eu vou trabalhar com crianças, se eu vou trabalhar com adolescentes, se eu vou trabalhar com adultos, se eu vou trabalhar com idosos, se eu quero trabalhar com família. Isso é muito importante na hora de desenvolver um planejamento. E por fim, o que eu quero entregar para os meus clientes? Né? Como que eu vou entregar o meu serviço para os meus clientes? E isso envolve toda essa questão que foi tratada no primeiro artigo, que é o posicionamento do meu negócio. O que eu estou fazendo aí é exatamente isso. Qual é o posicionamento do meu negócio? E a partir do momento que eu tenho esse posicionamento, eu tenho tudo isso descrito, eu posso falar como que eu vou agir lá na frente. Então, se eu falo de multidisciplinaridade, por exemplo, eu sei que eu preciso, a princípio, né, e basicamente, ter parceiros dentro do meu negócio para entregar essa multidisciplinaridade. Ou eu mesmo entregar essa multidisciplinaridade. Sabemos que isso é uma tendência de mercado, chamada One Stop Shop, uma parada de compra. As pessoas querem comprar no mesmo lugar as mesmas coisas. Por isso a evolução dos shopping centers. A partir do momento que os shoppings começaram a se desenvolver cada vez mais, a gente procura ir até lá, porque lá você resolve tudo. Lá você tem uma farmácia, lá você tem uma loja de brinquedo, lá você tem uma loja de roupa, você almoça, você vai no cinema. Então, quer dizer, você resolve tudo ali no shopping. E isso é muito interessante.
Essa tendência não é diferente quando a pessoa, um paciente, um cliente, ele quer procurar serviço e o serviço na área de saúde e da odontologia e da medicina, como nós estamos tratando. Na odontologia você sabe que as pessoas chegam e acreditam que um dentista ele tem a capacidade de fazer tudo. E a ideia não é que você consiga fazer tudo, mas o seu negócio precisa entregar para os seus clientes tudo. E isso a gente tem que colocar como inclusive, um dos diferenciais dos consultórios e das clínicas odontológicas. Então, a partir do momento que você define por multidisciplinaridade, como que estão esses parceiros, como é o seu relacionamento com esses parceiros. Se você está pensando em fazer especialidade, eu tenho que planejar quais são as especialidades ou a especialidade que eu vou tratar aqui no meu negócio. Será que essa especialidade ela realmente consegue manter o meu negócio? Ou será que eu preciso de outras parcerias, né, dentro dessa estrutura, onde eu consiga indicar os meus pacientes e receber indicações? Para isso, para eu poder receber essas indicações e fazer essas indicações, eu preciso planejar como isso vai ser feito. Será que eu vou sair para a rua, eu vou sair para o campo para visitar alguns médicos, alguns dentistas, algumas empresas, para eu poder fazer essas parcerias? Quando eu falo de empresas, por exemplo, você pode ser um especialista em prevenção, onde você pode mostrar para algumas clínicas, para algumas empresas que você é especialista, mas algumas clínicas também, né? É verdade, eu falei sobre clínicas. Você pode ir em algumas clínicas odontológicas ou você pode ir em empresas como comércio, indústria, supermercado, farmácia. A gente pode pegar várias empresas e mostrar que você é especialista, por exemplo, em prevenção. E o quanto isso pode ser útil no dia a dia das pessoas que trabalham naquelas empresas, como isso pode ser útil para um profissional, por exemplo, um cardiopata, por exemplo, ele precisa ter uma saúde bucal invejável. Então, por que não procurar um cardiologista para você poder fazer essa parceria e mostrar que você é especialista em prevenção e que você vai deixar a saúde bucal daquele cardiopata numa condição muito diferenciada e muito propícia a ele ser mais saudável como um todo. Então, na hora que você vai pensar nesse planejamento de qual especialidade você vai ter, especialista no que você vai ser, é muito comum e muito interessante que você pegue e entenda qual é essa especialidade, quais parcerias você pode fazer. A partir do momento que você definiu essa parte do planejamento de o que você vai ser e como você pode buscar parceiros, como pode divulgar o seu trabalho ou entender os tipos de parceiros que você pode criar, aí você vai entender o seu público-alvo. Ao entender o público-alvo, por exemplo, se eu falo de ortodontia, a ortodontia, até tempos atrás, ela era muito focada no público mais jovem. E a gente percebe que hoje tem pessoas mais velhas fazendo ortodontia. E isso é muito interessante. Então, será que a ortodontia ela precisa trabalhar somente com o público mais jovem? Ou será que tem aquelas pessoas que numa família foi decidido que o irmão mais velho ou o irmão mais velho, ou o irmão mais novo fizesse o tratamento ortodôntico e um ficou para trás? E aí você não pôde fazer porque teus dentes não eram tão tortos assim, e sabe essa coisa que pode acontecer no mercado? Então, por que não direcionar o seu negócio para esse público com mais idade, um pouco mais velho, que não teve condição de fazer ortodontia quando era mais novo? São várias as situações. O que você pode atingir, por exemplo, nós temos uma tendência de mercado que deve ser muito bem vista, que é o envelhecimento da população. Será que ao entender que a população está envelhecendo, eu tenho cada vez mais pessoas mais velhas no mercado e essas pessoas mais velhas hoje ganham mais do que ganhavam antes? Será que essas pessoas não são um público-alvo para eu trazer para o meu negócio? E dessa forma, como que eu tenho que atingi-las? E a partir do momento que eu tenho um planejamento pensando no meu público-alvo, eu defino e eu começo a pensar e começo a planejar como eu vou atender esse público-alvo. Se eu vou fazer, e se eu for atender um público mais jovem, como que é o meu ambiente ali? O que eu tenho de recepção? Como que os meus clientes são recebidos pela recepcionista? Minha recepcionista, ela tem um perfil para atender um público mais novo? Ou se eu defino que eu quero atender um público mais velho, minha recepcionista, ela tem perfil para atender esse público mais velho? A minha recepção, ela está preparada, ela é acolhedora o suficiente
para atender esse público mais velho? Então o planejamento ele passa por várias situações. Eu preciso também fazer um planejamento de metas, né? Quais são dentro daqueles produtos que a gente falou, serviços lá atrás, que a gente falou que seria interessante vender, quais são os serviços mais vantajosos, mais lucrativos para o meu negócio? Porque às vezes eu não necessariamente preciso focar no produto mais caro, porque não necessariamente esse produto mais caro ou o serviço mais caro é o serviço que me dá mais lucro. Né? Você tem aí na odontologia, por exemplo, uma das situações que a gente acaba se equivocando e, como tecnicista, o dentista começa a abandonar serviços mais simples, como a profilaxia, a prevenção, por exemplo, é um dos produtos e serviços dentro de uma clínica odontológica que acaba sendo uma das mais lucrativas, claro, dependendo da forma como você vende isso, mas ela é uma das mais lucrativas. O custo fixo e variável de se fazer uma profilaxia é muito baixo. Então, será que esse não é um produto que eu deveria oferecer para todo mundo? Até porque todo mundo que precisa fazer ortodontia? Não. É todo mundo que precisa colocar um implante? Não. É todo mundo que precisa fazer uma endodontia? Também não. Mas todo mundo precisa, uma vez em tempos e tempos, precisa fazer prevenção. Então eu costumo brincar, todo mundo que tem boca precisa fazer prevenção. Então será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou planejando o meu negócio para fazer esse tipo de coisa? Então no planejamento você precisa definir quais são os serviços que você vai entregar. Dentro desse serviço, quais seriam as metas de cada um? Né? Eu tenho que oferecer a prevenção? Será que eu realmente estou fazendo de acordo, fazendo com que as pessoas entendam a importância da prevenção? Será que eu explico e entrego e falo para todos os meus clientes que eles devem fazer prevenção? Então, ou outro tipo de tratamento que eu tenho no meu negócio, será que, por exemplo, eu explico para o meu cliente quais são as vantagens e os benefícios dele fazer um clareamento depois de fazer um tratamento? Ou se ele sabe quais são as vantagens de fazer aquela manutenção depois de ter feito um implante e assim por diante. Então, dentro do meu planejamento, eu preciso saber exatamente como que eu vou entregar esses produtos, quais são os produtos e serviços que são mais vantajosos e lucrativos para o meu negócio. Eu vou colocar alguns números, eu vou dar mais informações durante o artigo, que eu acho que vai ser bem interessante para você pegar e começar a colocar em prática o que nós estamos falando. Primeira situação é a questão do posicionamento e eu criar um propósito. E agora a gente vai falar um pouco sobre planejamento. Espero que esse vídeo tenha dado uma luz nesse sentido, para você entender o quanto é importante a gente ter uma sequência e conseguir lá na frente buscar os resultados, porque um problema muito sério é quando eu estou com foco no resultado e eu acabo esquecendo do meio. Eu começo um negócio e fico muito focado lá no resultado e eu esqueço de fazer o meu dia a dia e fazer um planejamento dentro de uma possibilidade para alcançar sim aquele resultado. Eu quero agradecer por você ter ficado esse tempo comigo e colocar o nosso negócio à sua disposição. Se você tem alguma dúvida, não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde lá você pode fazer questionamentos e tirar dúvidas sobre o dia a dia do seu negócio. Vai ter o link, né, nesse artigo, a gente vai colocar o link para o nosso grupo no WhatsApp, onde você tem mais dicas, onde você vai poder interagir conosco e tirar suas dúvidas. E vamos agora para o artigo, não perca a oportunidade. E mais uma vez, se você tiver alguma dúvida sobre esse artigo, também pode deixar o seu questionamento lá. E a gente se vê numa próxima vez. Um grande abraço.